monte, para que nós tenhamos uma direção e entendimento do que o Senhor quer nos falar essa noite. A palavra, vocês já estão vendo aí no Data Show, o título da mensagem, na realidade, que é a palavra gravada no coração. Esse é o propósito de Deus para nós, desde o tempo da antiguidade. Esse é o propósito de Deus para nós, que nós tenhamos gravado no peito, memorizado no coração a palavra do Senhor. Por isso o salmista vai dizer, né? Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos aqui de louvar o teu santo nome, glorificar, Senhor, e exaltar, dizer que tu és o nosso Deus. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco essa noite, aquilo que nós precisamos ouvir de ti, Senhor, não aquilo que nós queremos. E ao sair daqui, Senhor, nós possamos sair edificados, mais entendidos, ó Pai, da tua palavra, para que nós possamos nos alegrar mais ainda ao te conhecer, ao conhecer a tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, que se cumpra no nosso viver o teu propósito, Senhor, para que nós tenhamos no coração a tua palavra e assim possamos fazer uso dela ao sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, que habita em cada um que assim reconheceu a Jesus como Senhor e Salvador. No nome de Jesus, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale através de mim, Senhor, que o Senhor dirija, Pai, as minhas palavras, que não seja aquilo que eu queira falar, Senhor, mas aquilo que vem do teu alto e sublime trono, diretamente para os nossos corações. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. O Monte das Oliveiras foi ali caracterizado como aquele monte no qual o Senhor sentava, meditava, orava, buscava a face do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso em oração, e ali também ele compartilhava com os seus discípulos e mais todas as outras pessoas que ali se juntavam com ele ali para ouvir o seu ensino. De certo, nós conhecemos dois sermão, como é conhecido, sermão do monte, né, que começa no capítulo 5, passa pelo capítulo 6 e vai até o capítulo 7. Na realidade, nós temos outros sermões do monte, só a título de informação, tá? Nós temos outro sermão do monte que começa no capítulo 24 e 25 de Mateus, tá? Esse é o encerramento, os momentos finais da vida de Jesus, do seu ministério, e ali no monte ele passa o entendimento daquilo que haveria de acontecer. Mas o ponto aqui, nós vamos nos deter a priori nesse capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa a falar das bem-aventuranças, e do versículo de número 3 a 12 vai falar exatamente as características do cristão verdadeiro, né? Humildes, satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês que por
por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, né? Então, nessas palavras que eu acabei de ler, fala mais ou menos não, fala da característica do cristão, segundo o ensino que Jesus considera daqueles que são perseguidos, aqueles que sofrem, aqueles que passam por tribulação nesse mundo. Nós veremos, nós estaremos com o Senhor para todos sempre, no nome de Jesus. Basta que nós perseveremos e não venhamos a desanimar. A partir do versículo 13 até o versículo 20, vai falar algo bem interessante. Ele diz: olha, vocês são o sal da terra, como também a luz do mundo. Ou seja, vocês não serão e nem se transformarão ao passo que vocês vão viver. Não, uma vez que nós temos Jesus Cristo no nosso coração, nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Por que ele fala exatamente assim? Olha, vocês são, né? Porque o Senhor espera de nós que, uma vez sendo o sal da terra e a luz desse mundo, que nós venhamos a proceder, que nós venhamos a viver de forma a fazer a diferença nesse mundo. É isso que o Senhor quer, que nós sejamos portadores da sua vontade, que nós sejamos, como é que eu posso dizer assim, o frasco do bom perfume de Cristo Jesus, para exalar na vida daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que nós sejamos a luz do Senhor Jesus para os perdidos, e assim essas outras pessoas venham a conhecer o Senhor Jesus. Aí, agora sim, a partir do versículo 17, que é onde nós vamos meditar, do 17 ao 20, Jesus começa dizendo assim: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir, né? Por que Jesus começa essa outra meditação com essas palavras? Por que ele começa assim? Porque segundo os evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? São aqueles que são parecidos. Mateus, Marcos, Lucas, são evangelhos que eles se parecem entre si. É como se um falasse uma coisa e o outro também falasse, mas cada um do seu ponto de vista. Por isso nós chamamos de evangelhos sinóticos. Então, aqui em Mateus, né, depois que ele fala do sal da terra e luz do mundo, ele passa para essa parte dizendo que ele não veio para abolir a lei, pelo contrário, ele veio para cumprir. Por quê? Porque em outros evangelhos, exatamente nesse tempo aqui, Jesus já tinha feito alguns milagres no sábado, curando uns e outros. Jesus já tinha feito algumas coisas também no sábado, também. Já tinha feito algumas outras coisas juntamente com os seus discípulos, do qual ele era questionado por conta de alguns costumes dos judeus, e achavam que ali, por conta do seu comportamento, ele descumpria a lei. É como se ele fosse um transgressor da lei, como se ele fosse um rebelde da lei. Por isso, muitas das vezes, ele foi perseguido pelos fariseus. E na realidade, depois de fazer esse apanhado aqui no Sermão do Monte, e os discípulos tendo testemunhado alguns milagres de Jesus e algumas ações de Jesus, ele vai dizer isso: olha, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim aqui para cumprir a lei, exatamente como ela manda, porque a lei, ela aponta para mim. Ele não falou isso, mas o que ele quis dizer foi isso: a lei fala de mim.
E se a lei, ela fala de mim, e ela é a palavra de Deus, é a palavra de Deus Pai, então ele tinha que cumprir exatamente como dizia a lei. E o que ele estava tentando falar é que as questões cerimoniais da qual os fariseus, escribas e as autoridades religiosas cobravam dele, aquilo não fazia sentido, aquilo não tinha importância. É como ele diz: olha, se um animal teu cai dentro de um buraco no dia de sábado, tu vai deixar o teu animal perecer lá até o outro dia, porque tu não pode tirar ele no dia de sábado? Que coisa é essa? Jesus estava falando isso. Então, ele fala, o que ele quis falar, resumidamente, é que as leis, o que os fariseus falavam acerca das cerimônias, aquilo pouco fazia importância. E a palavra de Deus, em certa passagem, fala isso. Se você abrir Colossenses, capítulo 2, versículo 16, vai dizer isso. A palavra de Deus diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Não permitam que ninguém venha julgar vocês por isso. Por que a palavra de Deus está falando isso? Porque são coisas cerimoniais que não tem nada a ver. O que acontece? Os fariseus, de certa forma, eram respeitados na época. E nós sabemos que fariseus, no contexto que nós conhecemos hoje, é como se fossem aquelas pessoas hipócritas, que falavam, mas não cumpriam aquilo que falavam. Mas só que naquele tempo, o fariseu, ele tinha um respeito, e fariseu quer dizer separado. E os fariseus, eles cumpriam o seu ritual religioso de ir ao templo, sacrificar ao Senhor, fazer o holocausto e fazer a sua parte religiosa. Só que em perseguição romana e tudo mais, aonde os babilônios também levaram cativo o povo de Deus, os assírios também levaram cativo o povo de Deus, e ali eles ficaram por muito tempo cativo, ao ponto de perderem a sua identidade. O povo de Deus falava o hebraico, e ali preso numa outra cultura, eles já estavam perdendo a identidade. O templo do qual eles adoravam, o templo que era referência da presença de Deus, havia sido destruído. Então já eles não podiam mais frequentar o templo, uma vez que estavam cativos, e se estivessem fora, eles não podiam mais frequentar o templo. E houve uma preocupação para que eles não perdessem a sua identidade. Foi escrito uma Bíblia do Antigo Testamento, a parte do Antigo Testamento, que era tida através do hebraico, foi traduzida para o grego, que era a língua falada no momento, que foi a língua que foi expandida no momento onde todo aquele território ali, onde vivia Jesus, onde Jesus conviveu, a Judeia todinha ali, tinha que falar o grego. Então houve uma tradução dos escritos do Antigo Testamento para o grego, que a Bíblia é conhecida como Septuaginta. Por que Septuaginta? Que exatamente foram 70 eruditos que escreveram a Bíblia no grego, e eles levaram exatamente 72 dias, por ser 70, e os 72 dias,
a Bíblia levou o nome de Septuaginta, ou Bíblia dos 70. E essa Bíblia foi mandada aonde o povo estava cativo, para que eles pudessem reavivar a memória deles como povo de Deus. E lá, já não tendo mais templo para sacrificar, o que é que faz o povo de Deus? Eles começam a ler a palavra de Deus no grego e começam a fazer escritos, comentários acerca do que eles entendiam da lei, do Antigo Testamento. Só que eles comentavam, faziam comentários acerca do comportamento que eles deveriam ter, conforme o entendimento deles. Ah, porque dia de sábado você só pode dar tantos passos. Ah, porque você não pode comer isso. Ah, porque você não pode comer aquilo. No dia de sábado você não pode fazer trabalho nenhum, tal, não sei o quê, né? E o que Jesus está falando é que esse tipo de entendimento não levava eles a canto nenhum. Eles estavam totalmente distorcidos, fora do contexto, do entendimento real do que era a palavra de Deus. E Jesus, quando veio, ele veio exatamente para cumprir a lei como como ela era. E era exatamente diferente daquilo que eles entendiam que era. As questões cerimoniais da qual eles mesmos tinham escrito que seria. E não era nada daquilo. Tanto é que no versículo 20, ele vai dizer assim, olha, pois eu digo que se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino de Deus. Quer dizer, o entendimento deles, o entendimento da palavra de Deus deles, dos fariseus, dos mestres da lei, não levavam eles para o entendimento da salvação. De certo que a palavra em si não levava. A palavra só apontava para o Senhor. A palavra era a sombra do Senhor, né? Se nós lermos aqui, por exemplo, Atos capítulo 13, do versículo 37 a 39, ele vai dizer assim, olha, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificadas pela lei de Moisés, né? É Jesus Cristo que nos justifica. É Jesus Cristo que perdoa os nossos pecados. Não era a lei, era Jesus Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 19, vai dizer que a palavra nos faz conhecer o pecado. E a palavra de Deus vai dizer assim, sabemos que tudo que a lei diz, o diz para aqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Por quê? Por causa dos pecados, né? A palavra de Deus também vai dizer que a palavra lei é para os transgressores, né? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8 e 9 vai dizer isso. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Então, o que Jesus está falando é: olha, a lei, ela é boa para quem cumpre ela na íntegra. A lei, ela não justifica vocês de nada. A lei aponta para mim que Deus levantou
o Senhor Jesus, depois de morto, ressuscitou e através da sua morte na cruz, traz o perdão do pecado, traz a salvação para nós. Né? É isso que Jesus está falando. Então, ele está dizendo aqui exatamente isso. Olha, eu vim aqui mostrar para vocês como é que nós temos que viver a lei. Como é que nós temos que viver a lei? Ele vai no versículo 18, eu digo a verdade, que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. O que é que Jesus está falando? Que a lei foi dada por Moisés, mas antes de Moisés já existia a palavra, antes de Moisés. E a partir do momento que Moisés registra a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e os profetas, por isso Jesus vai falar, né? Eu vim para cumprir a lei e o que diz os profetas. Naquele tempo só tinha isso. Aí Jesus está falando assim, olha, desde quando ela foi feita, a lei, até o final dos tempos, a palavra de Deus vai ser a mesma, não vai ser mudada, dela não vai ser tirado nada, nenhuma letra, a menor que seja, nenhum acento, nada, a lei vai ser a mesma. Ou seja, pode passar o tempo que for, pode mudar o que for, pode ter a transformação dos tempos que for, né? As pessoas hoje podem estar totalmente pervertidas e hoje buscando na lei do homem amparo para que possam justificar os seus atos e comportamentos, mas o que Deus está falando é que a palavra dele não muda, vai ser a mesma palavra até os últimos dias, quando Jesus voltar, quando tudo isso aqui vai passar e nós vamos viver na glória com ele para todo sempre. O que Jesus está falando é o seguinte, é que a palavra dele é atual, não é desatualizada. Billy Graham disse que a palavra de Deus ela é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã. Então, se nós queremos orientação para as nossas vidas, que nós possamos buscar a orientação na palavra de Deus acerca do que fazer e do que não fazer, porque ela vai falar aos nossos corações exatamente aquilo que nós precisamos para os dias de hoje. Nós não podemos olhar para a palavra como história, mas como palavra viva de Deus, atual para os nossos corações hoje. E a partir do versículo 19 ele vai dizer assim, olha, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado o menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino de Deus. E versículo 20 ele vai dizer, pois eu digo que se a justiça de vocês não for maior, ou seja, superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Queridos, nesses 2 pontos, nesses 2 versículos 19 e 20, o Senhor fala algo ao nosso coração que nós precisamos entender. Primeiramente, no versículo 20, nós devemos entender que nós devemos viver a palavra de Deus na íntegra. Uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, uma vez que nós conhecemos os mandamentos, que ao todo são 613 mandamentos, ao todo ele dá 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Ao passo que nós conhecemos todos esses mandamentos e cumprimos cada um deles, né?
nós vamos estar fazendo a vontade do Senhor. Pastor, mas são muitos mandamentos. Como é que eu vou gravar cada um deles? Aí Jesus vem e ele simplesmente pega os 10 mandamentos, os principais, né? 213, ele fala dos 10 mandamentos, mas quando agora no Novo Testamento, que ele é pressionado pelos fariseus, pelas autoridades religiosas, Jesus diz que há um novo mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de tudo. Amarás o Senhor teu Deus, primeiramente, e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a nós mesmos é uma regra de ouro. Se eu não me engano, está em Mateus 7,12. Se eu não me engano, esse versículo é uma regra de ouro. Como é que eu vou saber o que eu devo, como eu devo tratar meu irmão? Se coloque no lugar dele e pergunte para você mesmo: como você gostaria de ser tratado? Ah, porque ele fez isso e fez aquilo outro, né? Mas se coloque no lugar dele e pergunte: como é que você gostaria de ser tratado? Essa é a regra de ouro. Nesse mesmo entendimento da regra de ouro, diz: aquilo que você não gostaria de fazer, que fizesse com você, não faça com seu irmão também. Regra de ouro, né? Por isso o Senhor vai falar: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, força e alma, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, temos que amar o próximo como nós gostaríamos de ser amados, né? Então, tendo um entendimento desses 2 mandamentos, que resume toda a lei, fica fácil para que nós possamos nos posicionar e cumprir a vontade do Senhor. Se eu amo a Deus e eu amo o próximo, eu não faço mal para o meu irmão. Se eu amo a Deus e amo o próximo, porque o meu amor pelo próximo é exatamente o exemplo, vamos dizer assim, do meu amor por Deus. Se eu amo meu irmão, se eu digo que amo a Deus, mas eu odeio meu irmão, eu estou sendo mentiroso. Então, se eu amo a Deus e digo que amo o próximo, é porque eu não vou fazer mal para ele. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu não vou cometer homicídios. Se eu amo a Deus e digo também amo o próximo, eu também não vou cometer adultério, que vai por aqui, Jesus falando assim: olha, vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês que façam desse jeito, né? Aqui, seguindo aqui o Sermão do Monte, ele fala primeiramente em homicídios, depois ele fala em adultério. Se eu amo a Deus e amo o próximo, ele vem falar sobre divórcio. Se eu amo a Deus e amo o próximo, ele vai falar sobre a questão de juramentos. Se eu amo a Deus e amo o próximo, ele vai falar para mim acerca da vingança. Se eu amo a Deus e também amo o próximo, eu vou falar do nosso amor pelos inimigos, que é o verdadeiro. Se eu amo a Deus, também amo o próximo, ele vai falar sobre os necessitados, como eu devo tratá-los. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu vou ter uma vida de oração. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu vou ter uma vida de jejum verdadeira, né? Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu vou buscar ter tesouros nos céus. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu não vou viver preocupado com as coisas dessa vida. Se eu amo a Deus e amo o próximo, eu tenho que tomar cuidado com o julgamento do próximo, né? E por aí vai, né? Por aí vai. A persistência de oração, a questão da porta estreita, e aí vai falar de muitas outras coisas. Então, resumidamente, para eu poder viver a palavra de Deus na íntegra, eu não posso deixar de cumprir um dos mandamentos do Senhor. Se eu cumpro tantos mandamentos, mas deixo de cumprir um, eu não estou fazendo nada. Eu estou me prejudicando.
É como se aquela passagem que diz assim: você que rouba não pode apontar o dedo para o seu irmão dizendo que ele adultera. Ou vice-versa. Estou colocando aqui as minhas palavras aqui, só para que a gente tenha entendimento. Há uma ilustração disso aqui que diz assim: a gente vai fazer um omelete, né? E quebra 9 ovos, vai quebrando ali, vai colocando ali na frigideira para fazer um omelete. Está ficando delicioso. De repente a gente quebra o 10º ovo, vai quebrar ali, é um ovo podre. Acabou. Os 9 ovos que estão bons, pelo 10º, acabou. Entendeu? Pelos tantos mandamentos que eu cumpro, mas eu deixo de cumprir um, acabou. É isso que ele está falando, né? É isso que ele está falando. Mas o entendimento que nós devemos ter é que quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós fazemos o que é da vontade do Senhor, nós provamos do melhor, do bom, perfeito e agradável que Deus tem para nós. Amém? Versículo 20 vai dizer que nós devemos crer na palavra daquele que é o Senhor, o Salvador. Versículo 20 vai dizer: eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino do céu. Como eles faziam e como eles fizeram lá no exílio, quando eles receberam a palavra de Deus, que já não podiam mais ir ao templo e tudo mais, eles passaram a se dedicar à palavra. O povo de Deus tem a ênfase que é o povo de Deus dedicado à palavra. O povo batista é um povo que é conhecido pelo povo da Bíblia. Então, quando aqui no exílio eles pegaram a palavra e meditavam na palavra e começaram a fazer comentários de como ela deveria ser cumprida, eles fizeram comentários deturpados, totalmente errados do que era para fazer. Ou seja, a palavra deles, o comportamento deles não levava para a salvação. Por isso Jesus está falando aqui: se a nossa justiça não for superior ao dos escribas, dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum nós entraremos no reino de Deus. Ou seja, nós temos que fazer a coisa correta. Eles tinham um comportamento religioso. E o que a palavra de Deus está falando para nós? Que o nosso comportamento religioso em si não nos leva a nada. O comportamento religioso em si não faz nada na nossa vida. A pessoa pode até se vestir de crente, a pessoa pode até andar com a Bíblia debaixo do braço, a pessoa pode até participar de todos os cultos, a pessoa pode até fazer campanha de oração e tudo mais, a pessoa pode até ter sido batizada, mas o religioso em si não tem semelhança nenhuma com o cristão, porque a mudança ela tem que vir de dentro para fora. A palavra de Deus, uma vez que nós a observemos e fazemos uso dela devidamente, cumprindo toda a lei, ela vai fazer uma transformação de vida em nós. E essa transformação de vida em nós, ela vai começar de dentro para fora. E quando isso acontece, verdadeiramente nós seremos o sal da terra, a luz do mundo, porque nós teremos uma vida transformada. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fazia certas coisas antes não faz mais. É a palavra que produz isso em nós, de certa forma sim, porque a palavra de Deus diz que uma vez que nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Né? A palavra de Deus vai falar em 1 João capítulo 3, versículo 9: todo aquele que nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus